Eu tô meio de saco cheio da internet, porque tudo hoje virou faça isso pra conquistar aquilo, siga esses 3 passos pra você ser irreconhecível. Tô cansada disso. E esse vídeo hoje é um vídeo que ele está sendo feito pra te ajudar enquanto vestibulando. E se você acha que algumas dicas, algumas ideias vão se encaixar na sua rotina, no seu contexto, fique à vontade para aplicá-las. Eu já fui vestibulanda, eu sei que nessa fase a gente fica perdido mesmo. E é muito bom a gente ter pessoas para perguntar o que fazer, para ter alguma dica, e a internet hoje é um ambiente que nos possibilita estar em contato com provados nos vestibulares mais concorridos, pessoas que hoje estão frequentando os espaços que no futuro a gente quer estar. Então o vídeo de hoje é para te dar algumas dicas para estudar para o vestibular da UF de 2026, frente às mudanças que a gente teve, né, uma prova que agora vai ser objetiva, mas que ainda vai manter a redação. E se eu tivesse no seu lugar, eu faria essas coisas, eu tentaria aplicar essas coisas que eu vou passar nesse vídeo, até porque eu apliquei a maioria delas no ano que eu fui aprovada e sei que vários meus colegas também acabaram estudando e usando essas estratégias. A primeira coisa é pratique a redação o quanto antes. A gente sabe que a redação ela vai vir agora na primeira fase, fase, mas todo mundo vai ter que fazer essa redação. Ela vai ser uma prova que vai ser corrigida mediante a nota de corte das questões objetivas, então comece o quanto antes. Ainda não temos nessa altura do campeonato, né, dezembro de 2025, ainda não temos o cronograma, né, o conteúdo programático do que vai ser exigido na redação, mas esperamos que sejam os gêneros antigos. Então, eu te daria dica para começar a treinar, a fazer a sua redação e fazer todos os gêneros, dando ênfase, claro, nos que mais são cobrados. Então, aguarda a UF soltar o conteúdo programático para você fazer os gêneros menos incidentes, mas, desde agora, pratique texto de opinião, cartas e editorial, porque também são gêneros que vão te dar base e conhecimento para fazer qualquer redação. Se você começar desde agora, né, dezembro de 2025, você vai ter uma grande vantagem no quesito tempo, então eu te daria a dica de começar fazendo uma redação por semana. E não é só fazer a redação, cronometre, pegue a folha de rascunho dos modelos da UF e use essa folha de rascunho para você fazer o seu texto. Cronometre, tempo de você fazer o texto e passar a limpo, né, o rascunho e passar a limpo, para você já ter dimensão, tendo em vista que vocês vão ter 5h30 para fazer a prova. Então o ideal é que 1h e 15 você dedique para redação e o restante fique para as questões fechadas. Uma outra dica é tente desconstruir essa mentalidade que muitos vestibulantes têm, de que tem uma certa dificuldade de aprender tal matéria e por isso vai ignorar ela e vai deixar ela de lado, e no dia da prova seja o que Deus quiser. Muitos vestibulantes têm essa mentalidade. Eu tive essa mentalidade, principalmente com matemática e física. Meu primeiro ano de cursinho, eu literalmente ignorava, porque eu me sentia uma pessoa incapaz de aprender física e matemática. E o resultado final vocês já sabem. Eu não estudei física e matemática e óbvio que eu não tive nota suficiente para passar, porque essas matérias são muito importantes. Elas entram ali no combo da nota de corte mínima para você passar. Então você tem que dominar minimamente. Você não precisa ser um Einstein, um expert da física e da matemática, mas você precisa se colocar em jogo para aprender e se abrir para entender e compreender essas matérias. Então, inicialmente, tente rastrear as matérias que você tem mais dificuldade e entender que essas matérias vão ser as que você vai ter que mais se dedicar, que o seu tempo de estudo vai ser mais voltado para aprender essas matérias. E você pode fazer isso o quanto antes. Agora, faça uma prova antiga da UFO e analise, veja as questões que você está mais acertando, as que você está mais errando, e ali você vai conseguir identificar as matérias que você tem mais dificuldade. Uma outra dica é: não vá, em hipótese alguma, para esse vestibular sem ter feito as provas antigas. Muito além de conhecimento, você precisa ter expertise em saber como funciona a prova, como são cobradas as questões. Treinar o seu tempo de prova é muito importante, então você vai ter que fazer simulados. Então, não vá para o vestibular da UF querendo ser aprovado em um curso mais concorrido, sem ter feito pelo menos aí, no mínimo, 6 a 8 provas antigas. O ideal é você pegar todas que você tiver acesso aí na internet. Se você entrar aqui nesse link que tá aqui no YouTube, você vai conseguir ver que eu tenho as provas antigas, então você pode acessar por esse link as provas antigas e use essas provas, faça, cronometre o seu tempo. E uma coisa muito importante, muito mais importante do que fazer, é corrigir as questões que você erra. Estudar
com base nessas questões. Se você rolar alguma questão de física, identifique a matéria dessa questão e tente ver se você errou por não saber, por não dominar, ou até mesmo por nervosismo. Pode acontecer de você se perder ali na teoria e errar por isso. Uma última dica é: não esqueça as questões discursivas dos vestibulares anteriores. Elas podem ser suas aliadas no momento de estudo, na sua preparação. Não existe nada mais eficaz do que uma questão aberta para poder sedimentar o seu conhecimento, para que você memorize, tendo em vista que você vai ter que escrever, muitas vezes, o seu raciocínio, uma conta, matemática. Então, é muito importante que você use as questões antigas da UFA para aprender. Até porque o vestibular, ano após ano, ele não modifica tanto o conteúdo programático. Então tem muitas chances de uma questão aberta que caiu no passado vir agora no formato de uma questão fechada, objetiva, o mesmo assunto ser cobrado novamente. Então use essas questões para treinar, para colocar em prática o seu conhecimento. Então, pessoal, essas dicas são para te auxiliar, caso você veja sentido. Caso você consiga colocar algumas dessas estratégias no seu dia a dia, sinta-se à vontade, sinta-se livre para usá-las. Eu não estou aqui colocando os passos para ser aprovados, 5 passos para conquistar a sua vaga. Na verdade, eu estou aqui contando para vocês os mini segredinhos que um vestibulando do passado utilizou para ser aprovado. Tenham certeza que a maioria das pessoas que eu conversei que foram aprovadas usaram essas estratégias, colocaram em prática tudo que foi falado aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se fizer sentido, se vocês gostarem, comentem aqui, curtam e compartilhem com um amigo que vai prestar o vestibular da UF em 2026. Até o próximo vídeo.